Os 8 exames laboratoriais indispensáveis para o dia a dia. Olá, sou o Eric Rulli, médico e professor, e esse é o penúltimo vídeo, é o 9º de uma série de 10 vídeos de aquecimento para a semana da atualização em emergência. Foram já 8 vídeos anteriores, se você ainda não viu, eu recomendo que assim que terminar esse vídeo você volte para ver os outros 8 anteriores, que vão ficar disponíveis somente até a semana da atualização, então não perde essa oportunidade. E já na próxima semana, segunda-feira, primeira aula da semana da atualização. Se você ainda não fez a sua inscrição, tem um link aqui na descrição do vídeo para poder receber o link das aulas, para poder receber material em PDF. Tem também o grupo do WhatsApp, que assim que você faz a sua inscrição, é só você clicar para você fazer parte, em que eu vou estar mandando materiais, e já venho mandando materiais já desde semana passada. Então, faça parte do grupo, se inscreva, que você vai ter muito benefício, com certeza. Peço também para que você compartilhe com o seu amigo médico e acadêmico de medicina, tanto o link da semana da atualização em emergência, quanto esses vídeos anteriores, porque vai ajudar demais. Tudo que eu já falei aqui, das principais patologias, os principais medicamentos, falei das principais habilidades que o médico precisa ter, que o bom médico precisa ter, fiz um panorama geral aqui da medicina. Enfim, tá imperdível essa sequência, falei de procedimentos. E hoje, para a gente falar dos 8 exames laboratoriais, grupos de exames, vamos assim dizer, que são indispensáveis para o dia a dia. Primeiro deles, hemograma e leucograma. Poxa, esse é o começo de tudo. A gente poder ver se o paciente tem anemia ou não. É importante você entender o HB, o HT, o significado desses dois. Além disso, o leucograma, trazendo para a gente a quantidade de leucócitos, se está com aumento de neutrófilos, se está com aumento de linfócitos, se tem desvio à esquerda, como bastonetose. Isso é importantíssimo para aqueles casos, por exemplo, de suspeita de infecções. Pensa você, o paciente chega, idoso, acamado, tá lá, tá fazendo febre, foco desconhecido, você fica meio na dúvida, será que é, não é infecção? Ou às vezes não tá nem fazendo febre, esses pacientes mais debilitados, a gente sabe que tem deficiência de fazer febre, vou assim dizer, e você tá de frente desse tipo de situação e não sabe, fala, olha, doutor, parece que ele tá comendo menos, ele não interage e tudo mais, mas a gente dá a dieta, ele aceita e ele não vem aceitando, teve um pouquinho de vômito, você fica naquela dúvida se pode ser ou não um quadro infeccioso. Nesse tipo de paciente, o hemograma, o leucograma vai ajudar bastante. Então você consegue, através do leucograma, imagina que venha lá 18 mil leucócitos com 20% de bastões. Puxa vida, até prova contrária, isso é um quadro infeccioso. Então o leucograma, sem dúvida alguma, é fundamental. E finalizando na parte do hemograma, também a gente avaliar as plaquetas. Muito importante, aqueles casos de sepsia, suspeita de CIVD. Então, importante a avaliação da plaqueta. Segundo exame fundamental para o dia a dia, função renal. E aqui, na verdade, são 2 exames, ureia e creatinina. E é muito importante você entender esses dois. E, de maneira geral, os exames laboratoriais é isso. Não é só você olhar o valor. É você entender por trás daquele valor o que significa. Por exemplo, quando você tem uma relação aumentada de ureia para creatinina, isso já pode indicar uma lesão renal aguda pré-renal. Então, dependendo da situação, o paciente vem lá muito alto a ureia e a creatinina ainda não subiu. Quer dizer, uma relação de ureia sobre creatinina acima de 40. Isso geralmente indica lesão renal aguda. Olha como que isso vai ajudar o seu raciocínio clínico diante desse paciente. Será que é desidratação, hipovolemia, o paciente está sangrando, enfim, tem alguma coisa que está fazendo chegar menos sangue no rim? Isso que é lesão renal aguda, pré-renal, inclusive precisa dominar muito bem isso, né? Lesão renal pré-renal, lesão renal propriamente dita renal e lesão renal pós-renal, porque faz toda a diferença na hora de conduzir esses pacientes. E sem dúvida alguma que a ureia e creatinina vai te ajudar bastante. Terceiro grupo de exames, sódio e potássio. Os eletrólitos de maneira geral, mas aqui para o dia a dia, para a rotina, sódio e potássio são os 2 principais, fundamentais você ter isso. Em alguns gasômetros, ele consegue te dar esses valores. É claro que esse gasômetro tem que estar calibrado, porque às vezes ele vê um valor nada a ver, você compara depois com o exame sanguíneo e está diferente. Enfim, precisa estar calibrado. E é fundamental, além de você saber identificar se está com hipernatremia, hiponatremia ou hipercalemia, hipocalemia, fundamental é você saber atuar em cada uma dessas condições. Poxa, o paciente que chega com uma urgência hipercalêmica, imagina, você viu lá a dosagem de potássio, 6,5, 7, 8 de potássio. Caramba, esse paciente está na iminência de fazer uma fibrilação atrial, de fazer alguma arritmia maligna. Então, para esse paciente, você tem que saber agir. Olha como que o exame, sem dúvida alguma, ajuda e você precisa saber o que fazer. Não adianta só olhar o exame. Ah, tô vendo que está acima do valor de referência. Tudo bem, mas o que significa isso?
Você precisa atuar ou não? E num caso desse de hipercalemia, sem dúvida alguma que precisa, hipocalemia também, saber reposição, hiponatremia, que é frequente no dia a dia, você entender que na verdade o distúrbio é da água e não do sódio propriamente dito, mas eletrólitos, sem dúvida alguma, que a gente precisa para o dia a dia. Quarto grupo de exames, função hepática. Não confunda função hepática com agressão hepática, que são o quinto grupo de exames. Mas quarto grupo, função hepática. Como que a gente avalia se o fígado está trabalhando bem? Através da albumina, que é a principal proteína do nosso organismo, carreadora de várias substâncias. Além disso, é a principal proteína responsável pela pressão oncótica, quer dizer, puxar os líquidos para dentro do vaso sanguíneo. Por isso que pacientes, por exemplo, tratamento oncológico, paciente debilitado, está com uma baixa na albumina, ele apresenta edema, porque os líquidos têm dificuldade de voltar para o vaso sanguíneo. Então, a albumina, que é produzida no fígado, é um parâmetro para a gente ver o bom funcionamento hepático. Outro parâmetro, TAP, através do RNI, porque os principais fatores da coagulação são produzidos no fígado. E um detalhe, né, dependentes de vitamina K. Fator 2, fator 7, fator 9, fator 10, são todos dependentes da vitamina K. Então é fundamental a gente avaliar a coagulação do paciente através do TAP, através do RNI, porque se tiver alterado, pode estar relacionado com uma alteração hepática também. E por último, bilirrubinas. O fígado tem que estar trabalhando de maneira adequada para pegar a bilirrubina não conjugada, conjugar essa bilirrubina e excretar pelas vias biliares. Então também é utilizado como um parâmetro de bom funcionamento hepático. Tanto é que quando a gente quer avaliar um paciente, por exemplo, com cirrose, nos critérios de Child-Pugh a gente usa bilirrubinas. Então entra também para fazer essa avaliação da função hepática. E o quinto grande grupo, aí sim, a agressão hepática. Basicamente, TGO e TGP. São as duas enzimas que a gente utiliza, que quando tem lesão de hepatócito, elas aumentam. TGP principalmente, que é mais específica. E isso pode ser através de agressão por vírus, por exemplo, por medicamentos. Sepse pode fazer agressão hepática, então aumentar a TGO e TGP, isso vai te ajudar no dia a dia. Então não confundir função hepática com agressão hepática, que são um grupo de exames diferentes, mas ambos ajudam muito para o dia a dia. E já que estamos falando de fígado ainda, sexto grande grupo são as enzimas canaliculares, fosfatase alcalina e gama-GT. Naqueles casos de obstrução, por exemplo, coledocolitíase, tumor de cabeça de pâncreas ou uma própria pancreatite, faz com que diminua a excreção de bilirrubinas, alterando e aumentando a produção tanto de fosfatase alcalina e gama-GT. E dessas duas, gama-GT é mais específico como enzimas canaliculares, porque fosfatase alcalina também é encontrado nos ossos. Então, as enzimas canaliculares ajudam bastante naqueles casos de colestase. O paciente chega com aumento de bilirrubina direta e acompanhado de aumento de fosfatase alcalina e aumento de gama-GT, até prova o contrário, é uma síndrome colestática. Tem alguma coisa obstruindo ali o colédoco, obstruindo a liberação dessa bile para o trato gastrointestinal, porque bilirrubina direta, vamos lembrar. Então, enzimas canaliculares para o dia a dia também são fundamentais para você ter raciocínio clínico, poder pensar diante de alguns quadros do paciente. Sétimo exame, gasometria, fundamental para o dia a dia, pena que não está amplamente disponível, mas se você tiver um gasômetro, fantástico para poder avaliar o pH do paciente, bicarbonato, PO2, PCO2, saber se é uma acidose metabólica, se é uma acidose respiratória ou alcalose. Isso é fundamental diante do paciente para você ter um manejo mais adequado. Chega aquele paciente com suspeita de cetoacidose diabética. Puxa, a gasometria vai ser fundamental. Vai ver um pH abaixo de 7,3, um bicarbonato geralmente abaixo de 18 ou de 15. Então, paciente com acidose, paciente com alteração do bicarbonato, isso vai ser fundamental na hora de conduzir. Ou então aquele paciente que chega em sepse, muitas vezes com acidose metabólica, vai ser ótimo para você ver se o pulmão está compensando ou não, fazer a formulinha de Winter para comparar com a PCO2, enfim. É um exame fantástico para o dia a dia, pena que não é amplamente disponível, mas com certeza com o avanço da tecnologia, cada vez aparelhos menores, vai ser mais presente em todos os locais e você precisa dominar esse assunto e se tiver à disposição é fantástico. E por último, para fechar com chave de ouro, os 8 exames indispensáveis para o dia a dia, EAS, exame de urina tipo 1, puxa, é muito útil para o dia a dia, não só para a gente ver leucocitúria, bacteriúria, mas também para ver cilindros. Através dos cilindros a gente consegue ver se está tendo agressão lá do néfron ou não, se vem cilindro hemático, por exemplo, é um indício de alguma nefrite. Então, é um dado muita gente olha somente lá a questão de infecção ou não, mas tem outras características, como o próprio pH, densidade, que também ajudam em determinadas situações. Então, urina tipo 1 é outro exame que não pode faltar no dia a dia, importantíssimo para a gente poder conduzir de maneira adequada os pacientes. Só vale um detalhe aqui, né?
suspeita de cistite, infecção urinária simples, em mulher, sem fatores de risco, sem nada, não precisa pedir AS para confirmar a infecção urinária. Vamos deixar isso bem claro aqui, tá legal? Mas é um exame que, sem dúvida alguma, tem que ter disponível ali no dia a dia. Se você gostou, já coloca aqui também nos comentários outros exames que você acha que não pode faltar no pronto atendimento. Desses 8 exames que eu disse aqui, qual que você mais usa no seu dia a dia? Qual que você tem mais dificuldade de entender o uso, os valores? Qual que você tem mais confusão? Coloca aqui nos comentários para eu ver, poder responder se tiver dúvida também. E não esquece de compartilhar com seu amigo médico e acadêmico de medicina, que ele vai aproveitar demais esse vídeo aqui e também a semana da atualização em emergência que está chegando já na próxima segunda-feira. Compartilha com ele, manda o link para ele se inscrever e não ficar de fora e perder essa oportunidade. E no último vídeo dessa série de aquecimentos, eu vou trazer o que esperar da semana da atualização em emergência, o que eu vou discutir, vou fazer um apanhado geral, um resumo, dando alguns spoilers, e mostrando como você vai aproveitar demais essa semana e que você não pode perder. Então esse será o tema do próximo vídeo. Um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.